Tecnologia pecuária. Por onde deve passar a atividade pecuária bovina de pequena escala no Brasil? Bom, nesse primeiro vídeo do canal, eu queria fazer uma introdução a respeito do que é a tecnologia que se aplica na pecuária, principalmente nessa pecuária que é desenvolvida aqui na nossa região, que é uma pecuária em pequenas propriedades. A criação de gado é uma das mais antigas profissões conhecidas, e ela é derivada da atividade de homens que eram chamados de caçadores-coletores, que já existiam há cerca de 100 mil anos atrás. Esses homens aprenderam primeiro a aprisionar os animais vivos para posterior abate. Aqui nessa imagem a gente pode perceber que aqui atrás tem uma espécie de um javali, alguma coisa, que ele está aprisionado ali. Então esses homens aprenderam a aprisionar a presa para posteriormente fazer o abate. Dessa forma era possível, inclusive, sequenciar o abate de animais. Depois esses homens perceberam a possibilidade de administrar a reprodução desses animais. Nos primeiros estágios da pecuária, o homem continuava nômade e, na maioria das vezes, conduzia seu rebanho domesticado em suas perambulações, já não procurando a caça, mas sim novas pastagens para alimentar o seu rebanho. Há evidências de práticas de agricultura a partir de 8 mil anos antes de Cristo, e seus efeitos foram drásticos sobre a pecuária, já que a agricultura fixou o homem no lugar de plantio, e portanto novas soluções para a pecuária tiveram que ser implementadas. Talvez tenha sido o primeiro momento histórico em que foi necessário o desenvolvimento de algum tipo de tecnologia para a criação de animais. A palavra pecuária tem origem na palavra pecus e se refere à cabeça de gado, e tem a mesma raiz latina de pecúnia, que quer dizer moeda, dinheiro. Na Roma antiga, os animais criados para o abate eram também utilizados como reserva de valor. Desde sempre, essa atividade esteve ligada ao fator econômico. Já a tecnologia é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico, e a aplicação desses conhecimentos através de sua transformação no uso de ferramentas, processos e materiais, criados a partir de tal conhecimento. São técnicas, conhecimentos, métodos, materiais, ferramentas e processos usados para resolver os problemas ou facilitar a solução dos mesmos. O desenvolvimento ou utilização de tecnologias depende de conhecimento teórico, prático e muita observação sobre o problema. E aqui temos um caso de utilização de tecnologia. Temos uma área onde sofre em determinadas épocas com a estiagem e temos a água que fica no outro local. Esse é o processo tecnológico de trazer a água até o local da lavoura, que é o local necessário para fazer irrigação para combater o problema da estiagem. A estiagem é o problema, a irrigação é a tecnologia usada para solucionar o problema. Como sempre ocorreu no decorrer da história da humanidade, a atividade econômica preferencial de determinada região não é estática e obedece a alguns requisitos para tornar viável e preferencial. O primeiro ponto é qual o produto de maior disponibilidade local e se existe mercado para esse produto. Na região do oeste catarinense, quando os primeiros colonizadores se depararam com uma região era basicamente formado por florestas, tinha muito poucas áreas onde não existiam as florestas, tinha uma disponibilidade muito grande de madeira. E tínhamos também o rio Uruguai, que era uma alternativa para fazer o escoamento dessa madeira. Então essa foi a primeira atividade que se fixou nessa região. Quando nos deparamos com paisagens do oeste catarinense, demoramos um pouco a acreditar que toda a região era coberta por densa mata subtropical ou de araucárias. E foi praticamente toda derrubada, com ferramentas muito simples
e muita força braçal dos colonizadores que vieram para ocupar essas regiões. E assim foi em todos os lugares inicialmente colonizados nesse país com dimensões continentais. Era necessário ocupar o território. O governo estimulava os processos de colonização e imigração, porém as condições de trabalho e sobrevivência eram bem precárias. O sucesso na atividade dependia da bravura de viver em lugares com poucos recursos e muito suor. Felizmente o sacrifício era recompensado, e as atividades do setor primário tinham uma boa rentabilidade. Quem trabalhava duro obtinha retorno. Esse modo de exploração permitiu a ocupação de todo o território. Os colonos foram se aglomerando ao redor das serrarias, onde se formaram várias comunidades. Muitas dessas comunidades, inclusive, tinham um maior número de habitantes e mais força econômica e política que a própria sede do município. Esse vídeo faz parte de uma coleção de filmes da Lumber Colonização, de 1922. Essas imagens foram editadas por Alberto Botelho. Na época, a Lumber era responsável pela extração de madeira e pela colonização. O negócio da extração e comércio da madeira se perpetuou por um bom tempo, até que as áreas começaram a ficar abertas e permitiu a utilização das terras para a agricultura pelos colonos. Esse mapa ilustra bem o que era a Mata Atlântica na época em que se iniciou a colonização. Era formado basicamente por matas de araucária e a mata subtropical, que era o que englobava a vegetação da região do oeste catarinense. Aqui temos algumas fotos do que era a imigração do oeste catarinense naquela época. Uma grande família, provavelmente mais de uma família, alocada em um local bem precário, rodeado ainda de mata, que era onde os homens da família retiravam o sustento. Aqui uma foto da cidade de São Miguel do Oeste, em 1945, ainda rodeada de muita araucária. A foto de Mondaí, também uma via de escoamento da produção madeireira. As cidades se formavam justamente no pouco que tinha de mata aberta, e todo o modelo econômico era voltado para a extração da madeira. E essas famílias tinham um local de moradia muito precário. Vinham as famílias de longe, muitas vinham do Rio Grande do Sul, e eram alocadas em casas muito precárias. Os modelos econômicos se modificaram. De um modelo inicial extrativista, os colonos passaram a praticantes da economia de subsistência, onde as famílias produziam tudo o que tinham necessidade. O mundo evolui, as necessidades mudam. A economia, como um todo, exige que os processos de adaptação acompanhem essa evolução. Nas regiões onde ocorreram as colonizações, caracterizadas pelas pequenas propriedades que produziam um pouco de tudo para o próprio consumo, precisam agora gerar capital de troca para adquirir produtos e serviços que atendam essas novas necessidades. As áreas são limitadas e existe a necessidade de atividades que tenham um giro de capital rápido. As produções intensivas aparecem como a melhor opção de atividade rural nesses locais. Como a regra geral das atividades do setor primário no século passado, a pecuária sempre desfrutou de altas taxas de rentabilidade. A população em crescimento demandava muitos produtos
As terras, pouco utilizadas, tinham alta fertilidade. Os animais não eram tão especializados para a produção. Os custos eram baixos e o valor do produto garantia a reprodução do sistema mesmo sem grandes investimentos. Os sistemas de criação se modificaram. A economia mundial hoje interfere nos negócios que acontecem nas feiras livres municipais. Os custos aumentaram muito. No caso do milho, que é a base para a alimentação animal intensiva, em março de 2015 atingíamos o pico de preço, com R$ 32,80 a saca. Este ano, no mesmo mês de março, chegamos a R$ 48 a saca. Como podemos observar nesse gráfico elaborado por CP Esalq e BMF Bovespa, o mercado futuro aponta que vai ocorrer uma queda, mas a tendência é de uma estabilidade com preços mais elevados do que foi praticado até o passado. E assim como o milho, a energia elétrica teve reajustes sequenciais. O custo com a mão de obra se elevou muito. Produtos que contêm matéria-prima importada, como medicamentos e minerais, também tiveram um forte impacto na conta final dos custos. Em contrapartida, os animais se tornaram tão especializados que os índices produtivos são incomparáveis com os do passado. Porém, sem investimento, esses animais podem ser improdutivos e vir a ocasionar até prejuízo. A rentabilidade da pecuária vem decrescendo há muitos anos. E no período de 44 anos, observamos uma queda de aproximadamente 30 pontos percentuais, conforme podemos observar nesse gráfico, segundo dados da Agroconsult, IEA e CPEA. Em 1970, de 100 quilos do produto carne vendido, sobrava aproximadamente o valor de 50 quilos de lucro. Em maio de 2004, de cada 100 quilos de carne vendida ao frigorífico, sobravam ao produtor o valor correspondente a 18 quilos de carne. Hoje, para quem trabalha com ciclo completo, sem utilização de tecnologia nenhuma, sem pastagem cultivada, sem manejo reprodutivo, sem manejo sanitário, sobram ao redor de 2,8 kg do valor da carne de lucro. Observando a tabela com os dados do levantamento anual que a Scott Consultoria faz, podemos verificar que no ano de 2014, as 3 atividades mais rentáveis incluem a palavra pecuária e tecnologia. No ano de 2015, a atividade leiteira teve uma forte queda da rentabilidade, mas ainda das 4 atividades mais rentáveis, 3 são sistemas pecuários de alta utilização de tecnologia. Fica evidente que existe uma grande diferença entre as atividades onde se aplica métodos tecnológicos de maneira progressiva e onde não se aplica. No sistema com implemento de tecnologia, existe a busca constante por solucionar o maior problema da pecuária contemporânea, a baixa rentabilidade. Comparando os dados de rentabilidade calculados pela Scott Consultoria nos anos de 2014 e 2015 com os anos anteriores, podemos notar que essa baixa rentabilidade não ocorreu somente neste último período. Nessa tabela, que apresenta a rentabilidade dos anos de 2012 e 2013, as atividades estão ordenadas de maneira decrescente para a rentabilidade em 2013. Assim fica fácil observar que as 4 atividades menos rentáveis são todas com baixo emprego de tecnologia. Entre as 4 atividades mais rentáveis, temos na terceira posição o arrendamento nas regiões produtoras de cana. Mas na primeira, terceira e quarta posições, temos atividades pecuárias de alto emprego de tecnologia, superando inclusive culturas como milho e soja. Nesse outro gráfico, feito em parceria da NBIMA, Banco Central, BMF Bovespa, Fundação Getúlio Vargas e Scott Consultoria, que mostra as rentabilidades médias de todas as atividades econômicas em 2015. Observamos que a atividade que teve melhor rentabilidade foi o dólar comercial. E em primeiro lugar, dentre as atividades pecuárias, a de melhor rentabilidade foi a pecuária de ciclo completo de alta tecnologia. Comparando essa atividade com a mesma atividade somente com a baixa utilização de tecnologia, temos uma diferença de 6 pontos percentuais. A produção de leite com alta tecnologia, que teve um grande revés de rentabilidade nesses últimos anos, apresentou uma rentabilidade de apenas 1,7%. Porém, a mesma atividade de produção de leite com baixa tecnologia, tivemos um índice de rentabilidade negativo de menos 7,6%. Esse gráfico reforça a ideia de que a alta tecnologia pode ser o diferencial entre uma boa rentabilidade e o prejuízo do produtor rural.
Todos esses dados nos mostram que tem sim como melhorarmos a rentabilidade das nossas propriedades, seja ela dedicada à pecuária de corte ou de leite. No caso das pequenas propriedades, pode ser o ponto crucial para que as próximas gerações que estão iniciando suas vidas no trabalho continuem trabalhando com o setor primário e não abandonem as propriedades em busca de melhores oportunidades na cidade, que incham cada vez mais e oferecem serviços cada vez mais precários, reduzindo a qualidade de vida da população. Porém, não depende somente da vontade de trabalhar, da força braçal, e isso nosso povo tem de sobra. Depende de muito planejamento, avaliação de cenários e a busca incessante pela máxima produtividade. Os custos fixos estão lá, a terra é a mesma. Precisamos gerar escala de produção para que esses custos se diluam no processo. Existem muitas alternativas de implemento de tecnologia em diferentes fases e setores da exploração pecuária, seja de corte ou leite, que podem realmente melhorar a rentabilidade do negócio e remunerar melhor o suor desprendido na manutenção e reprodução da atividade. Dentre elas, podemos citar a tecnologia aplicada à nutrição animal, a tecnologia aplicada à reprodução animal, a tecnologia aplicada ao manejo e bem-estar animal, a tecnologia aplicada à sanidade animal, a tecnologia aplicada ao melhoramento animal e a tecnologia aplicada à gestão da propriedade. Nos próximos vídeos serão apresentadas alternativas para o implemento de tecnologia, principalmente nesses 6 pontos. Tecnologia pecuária. Curta os nossos vídeos, comente os conteúdos, assine o canal. Participe da discussão.